Se aparecer alguma pedida, você aceita aí para mim. Aceito, tá. Tá bom? Vamos lá. Tá ok. Então vamos começar. Então aqui, pessoal, eu estou fazendo... Já está gravando? Eu não sei se já está gravando. Tá, tem um sinal ali. Tá. Tem um sinal vermelho no canto superior esquerdo. Ok. Tá gravando, é isso. Então vamos lá. Então aqui eu apresento as razões por que eu não sou um terraplanista. Então, eu estou chamando os terraplanistas de sofistas da geociência. Então, nós temos aqui 3 modelos de geometria para a Terra, né? E eu vou justificar por que eu não sou um terraplanista. Em primeiro lugar, que no hebraico, as palavras de Isaías 40, 22, não é círculo, que em hebraico é magal, não é esfera, que em hebraico é redor, e nem redondeza, que é shivuv. O que está escrito lá, no lugar da palavra círculo ou redondeza em algumas traduções, é compasso, que é hug. Então, nessa situação, a Terra, né, o observador e a estrela polar, ou uma estrela de referência, formam uma haste, né, e entre a estrela de referência e o horizonte, formam outra haste de um compasso, como a gente está nesse desenho aqui. Certo? Então, se você tiver em um ponto, forma essa haste aqui do compasso, numa estrela de referência, e uma outra haste. Então, você tem um cone de visualização que é plano para qualquer ponto da superfície. Então, é como se você estivesse sobre um plano tangente, né? E a infinitude dos planos tangentes, né, circulares ao centro da Terra, forma uma esfera. Então, a Terra é localmente plana, não é globalmente plana. É isso que tem que ser entendido na interpretação bíblica. Então, Isaías 40, 22, Provérbios 8, 27, Jó 26, 10. Esses outros 2 versículos têm coisas bem interessantes a serem concluídas do ponto de vista teológico e bíblico. Mas eu não vou comentar aqui para poder a gente ir direto só na parte da planicidade. A Terra não se move. Aqui tem alguns versículos que eu concordo, porque eu sou um geocentrista. A NASA é geocêntrica, porque ela tem que fazer os cálculos todos a partir da Terra, ela não pode ficar usando a coordenada do Sol, embora adote-se na ciência o heliocentrismo, mas com certeza a NASA é geocêntrica, porque ela lança os foguetes daqui. E todos esses outros versículos aqui falam dos limites da Terra, que não é necessariamente uma planicidade, porque esses textos aqui, né, o que não significa que deve ser um disco de uma Terra plana. Né? Porque é o seguinte, a Terra tem cantos, por que ela tem cantos? Né? Se você consegue ver extremidade. Então, os terraplanistas não entendem que uma vez que há uma extensão sobre uma superfície da Terra, pode-se delimitar cantos, limites ou fronteiras. Para qualquer superfície, você tem cantos. Não precisa ser plano, né? Basta você ter uma superfície. A Terra tem pilares. Os terraplanistas não entendem que as colunas da Terra são estruturas geológicas que formam o interior da Terra. Esses são os pilares que está referido nesses versículos. Jó 9,6, Salmo 75,3 e 1 Samuel 2,8. A Terra tem face. Os terraplanistas não entendem que uma esfera ou qualquer figura geométrica tem uma superfície ou face. Qualquer figura geométrica tem face. Então, aqui está falando de face, de superfície, nesses versículos aqui. Então, não necessariamente prova que a Terra é plana. Do topo de uma árvore, aqui é uma visualização, né? Aqui possivelmente é o sonho de Nabucodonosor, né? Do topo de uma montanha. Eu não me lembro o que é em Mateus 4,8, depois a gente pode ver. E aqui o Sol se move, né? Aqui é a questão de sistema de referência, né? Os terraplanistas não compreendem que o princípio... Isso é bem... Oi? O princípio do movimento relativo... esse do Sol se move... Exatamente, eu concordo, professor. Então, se eu me movo em relação a você, você pode considerar, né? Eu posso considerar que você está se movendo em relação a mim. Isso é totalmente relativo. O movimento é a coisa mais relativa que existe no universo. Agora, o princípio da inércia de Marx diz que a inércia, que é esse estado de movimento que a gente consegue,
você tem que fazer o seguinte: se eu estou me movendo, né, ou se as estrelas estão se movendo em relação a mim. Então, quando eu ando na rua, ando na calçada, toda a cidade pode estar se movendo em relação a mim, ou eu estou movendo em relação à cidade. Então, o que você escolhe? O menor número de coisas que estão se movendo em relação àquele maior número. Certo? Uhum. Que seria um princípio quase de massa, né? O que é mais fácil? A cidade se mover em relação a mim ou eu me mover em relação à cidade? O que é mais fácil? Eu me mover no universo ou o universo se mover em relação a mim? Então, naquilo que é mais fácil é que você escolhe. Esse é o princípio da inércia de Mach. Então, aqui a Terra, anomalias no Sol, eu concordo, né? Toda essa parte aqui que está aqui extensa, aqui do Sol se move, é só confirmando que o Sol se move, mas por uma questão de movimento relativo, né? Agora, se a gente considerar o geocentrismo, aí sim, verdadeiramente o Sol se move. Mas a gente vai nessa discussão lá no final sobre o geocentrismo, que eu acredito que é plausível, né? Não estou 100% convencido, mas eu sou um geocentrista, né, adepto ao geocentrismo por uma questão tanto filosófica, espiritual, como teológica. Anomalias no Sol, eu concordo. A Terra criada antes do Sol, eu concordo. Então, a questão do empuxo, né? Que eles falam que as coisas, por que as coisas caem? Não é pela gravidade, mas acontece que o empuxo, né? Porque aqui o patinho está dentro desse líquido, aqui foram colocados talvez 3 líquidos diferentes, um mais denso que é vermelho, um menos denso que é azul e um menos denso ainda, que é esse branco. Então o patinho está lá em cima, por quê? Porque ele tem um vazio dentro dessa borracha aqui, e a densidade aparente dele é menor do que dessa, e assim sucessivamente. Quanto maior a densidade, mais afunda os objetos. Então tem objetos que estão no meio, objetos que estão na superfície, e objetos que estão mais embaixo e até o fundo, que é uma chave aqui. Então isso, todos eles estão sob efeito da gravidade, só que cada um deles está respondendo de forma diferente, porque a força de empuxo que contraria a gravidade, ela é a densidade do objeto, a gravidade que está puxando e o volume dele. Então, veja, se um volume for grande, a força de empuxo é grande, né? Embora a densidade possa mudar. Por exemplo, a densidade da chave é muito alta, então ela afunda, né, para a mesma gravidade. Todos eles estão sob a mesma gravidade, só que tem volumes e densidades diferentes. Então, se você colocar 2 volumes iguais, você vai decidir pela densidade. O mais denso desce. Mas isso não quer dizer que não existe gravidade, porque o cálculo da força de empuxo está usando a gravidade, então não dá para contrariar a gravidade. E tem que ter 2 forças para poder eles pararem em algum lugar. Uma para cima e outra para baixo, para cancelar a força da gravidade. No caso aqui, a força do empuxo está para baixo e a da gravidade está para cima. Eles não consideram a força da gravidade e querem resolver tudo pelo empuxo, pela densidade. Então, a questão do por que os satélites existem, né? Porque lá em cima, a força da gravidade é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Quando chega um raio tendendo a infinito, ao quadrado, número muito alto de distância, a força vai a 0. Eles não entendem isso, né? E não entendem que a força é proporcional à massa, né? Certo? Uhum. Que o oceano ele está colado na superfície da Terra, porque a força está para o centro, está sugando para dentro da Terra, e a massa é muito grande, então a força é muito grande. Então, como é a pergunta lá no vídeo, por que o passarinho vence a gravidade, o oceano não vence? Não é por causa disso. O passarinho, além de ter empuxo, né, ele tem uma massa menor, portanto, a força da gravidade para ele é menor. Quanto maiores as massas, maiores as forças. Quanto menores as massas, menores as forças. Por isso que uma montanha, você não consegue levantar uma montanha. E além disso, vale. E além disso, a gente considera, devido ao empuxo, que o passarinho ele está em um outro fluido, que é o ar. Então ele está usando e eles não conseguem associar essa isso. Essa figura, né, aqui está ilustrado com a água e vários líquidos, mas tem o ar aqui. O ar também exerce empuxo, né? Não pode esquecer isso. Aí aqui eles dizem aqui que se a Terra plana for inclinada,
a água escoa. Não, não escoa, porque para escoar, quem está escoando é a gravidade que faz descer. Aqui, onde está a gravidade do quê? Fora da Terra? Só se for a gravidade de outros planetas. Então, a Terra ela não escoa na bola, a bola girante não escoa para fora, né? Quando você gira uma bola que tem água, ela vai, por força centrífuga, vai jogar água para fora. No caso da Terra, não, porque a força da gravidade está sugando a água para dentro da bola, para o centro, ao mesmo tempo que a força centrífuga está jogando água para fora. Só que a força da gravidade é maior que a força centrífuga da rotação da Terra, e a água fica colada na superfície, junto com a atmosfera, obviamente. Aí, o domo é a atmosfera. Então, eles falam que tem um domo, que Deus fez um firmamento, tal. O firmamento está lá. O que tem no firmamento? Firmamento é aquele espaço que está acima da Terra, onde tem as nuvens, né? Depois vem o Sol, a Lua, as estrelas. Mas aqui, antes disso, entre a Terra lá, tem as nuvens, né? O firmamento. Então, eles não entendem que o domo é a atmosfera. Quer dizer, você não consegue passar do domo, porque as naves, para sair, né, e para entrar, tem que entrar na tangente, porque a tensão superficial que tem no domo é a responsável pelo bloqueio, a solidez do firmamento fundido que está escrito lá. Que eles falam, né? É a tensão superficial. Então, aqui tem que estar as várias camadas da Terra, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, que são o domo, as camadas do domo. Né? Mas dá para passar assim, dependendo do ângulo com que... Por isso que os cometas e os meteoros, quando vêm, batem na atmosfera, se fragmentam, por causa que eles não vêm com ângulo rasante, né? Aí aqui está um gráfico da temperatura da troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, em função da altitude e da pressão, certo? Temperatura está aqui, pressão e altitude. O Sol é o luminar maior, e o tamanho entre Sol e Lua é aparente, né, compensado pela distância. Uma coisa mais perto vai parecer maior do que uma coisa mais longe. Agora, se uma é maior que a outra, você pega a maior e joga para longe, ela vai ficar com o tamanho aparente igual àquela que está perto. É o que está acontecendo com o Sol. Então, aqui, a diferença de tamanho entre o periélio e o afélio, para mostrar que estamos numa elipse, né, para giro, e o perigeu e o apogeu também. A Lua, ela gira em torno da Terra numa elipse, por isso que tem um tamanho menor e maior. Se fosse um círculo, os tamanhos eram iguais, porque não tem perigeu e apogeu, né? Uma elipse. E no Sol também não tem periélio, não teria periélio nem afélio, ou seja, a aproximação da Terra para o Sol, do Sol para a Terra, não teria diferença de tamanho. Então, isso aqui é a prova de que é uma elipse, né, com força central. E aí, visto em forma de distância, periélio e afélio, né? Perigeu e afélio. Peri é perto, geu é terra, perto da Terra, longe da Terra. Afélio, né? Longe do Sol, e periélio, perto do Sol. Bom, aqui é visto, é a mesma de periélio e afélio, nas posições denominadas pelo tempo, né? Que é janeiro e junho, a mesma coisa. E eles fazem a visão de que o Sol muda durante o dia. Não, essa é a lente da cúpula terrestre formada pelas camadas atmosféricas, né? Ionosfera, mesosfera que a gente vê, que faz o efeito de lente à medida que o Sol sai do horizonte, né? 9 horas ele está ainda lá, mais ou menos um pouco acima ali do horizonte, meio-dia ele está em cima lá da nossa cabeça, e assim vai. E essa medida, essa diferença é um efeito de lente da atmosfera. E aí, quando o Sol se põe, né, você está vendo, o Sol já se pôs e você ainda está vendo por uma questão de curvatura dos raios, por causa da incidência dele sobre a atmosfera aqui, ó. O raio vem, desce e curva-se para a atmosfera, e você ainda tem a visão de que ele está lá em cima, ele já está embaixo. Porque o prolongamento é virtual, nós fazemos o prolongamento virtual pela nossa visão, não é o prolongamento real dos raios. Nosso cérebro capta. Bom, isso aqui é só para ver que se a Terra for geocêntrica, se o sistema for geocêntrico, ou você faz o seguinte, se for heliocêntrico, a Terra está inclinada em relação ao Sol. Se for geocêntrico, o Sol está inclinado em relação à Terra.
Aqui as estrelas de Gênesis 1:16, lá fala que Deus criou os luminares e as estrelas. As estrelas lá envolvem planetas e estrelas, porque quando você olha para o céu, você não vê diferença entre estrelas e planetas, a não ser esses errantes, que tem esse movimento que não é o circular. Portanto, essas estrelas aqui são as mesmas nesse versículo de Gênesis. O que está diferenciando é que esse movimento errante foi denominado como planetas, porque planeta quer dizer viajante ou estrela errante. Inclusive, os cometas, né, e os meteoros também são chamados de estrelas errantes. Então, aqui é uma outra foto de uma estrela errante. Aqui deve ser algum desses planetas aí bem visíveis, que são Mercúrio, né, ou Vênus. Mercúrio não, mas Vênus, ou Marte ou Júpiter, né? Qualquer um deles aí que tem essas trajetórias errantes. Aqui são os movimentos perfeitos segundo os gregos, que é movimento circular em torno da estrela polar. Então, essas estrelas são as estrelas que estão no fundo do céu. E esses aqui são as estrelas mais próximas, que são os planetas. Então, aqui são as estrelas perfeitas, que não erram, e essas são as errantes, por causa desse movimento. Então, essas são chamadas estrelas mesmo, e essas são chamadas planetas. E eles, na mitologia grega, esses daqui é dado o nome de deuses, né? Por quê? Por causa dos anjos caídos, né? Em referência aos anjos caídos, que também vieram lá do céu, né? Então, dá para entender que a queda de Satanás produziu o sistema solar no sentido de que Deus, no princípio que Deus criou os céus e a terra e o céu tinha que estar junto. O céu tinha que estar em cima da terra e Deus está contemplando os seus filhos. Então, a queda de Satanás produziu essa desordem, o que a gente pode inferir, e criou esse sistema solar afastado do céu, afastado daquela dimensão espiritual de Deus, né? Por isso que havia trevas sobre a face do abismo, Deus que teve que organizar toda a situação, haja luz, né? Porque Deus é luz. Então, essa luz que houve aí é uma luz secundária, que é a luz que existe no universo, né? E aí se organizou a Terra com a porção seca, né? E as águas, a atmosfera ficou para cima, as águas de cima e as águas de baixo, né? Que corresponde à atmosfera, as águas de cima, que as nuvens, né? Aí fala que... Viu, professor? Posso fazer um comentário? Ok. O Eli do canal Mais Sião, ele falou que quando Deus fala assim, haja luz, no conceito dele, ele diz que, como é que eu posso dizer? Que essa luz é Jesus Cristo. Não. É o Jesus Messias. Cristo não pode vir depois do céu e da terra. Jesus é mais sublime do que o céu. Jesus é antes de tudo. Não, sim, mas essa parte não é antes? Não. Haja luz já é... Não, mas eu digo a primeira luz. Não, a primeira coisa que ele cria. Não, a primeira quando Deus luz pairava sobre a escuridão. No princípio, a primeira coisa que ele cria é os céus e a terra. No versículo 1. A luz já é no versículo 4. Isso é coisa de judeu. Judeu não quer que Jesus esteja junto com Deus lá no céu. Né? Porque Deus, ele criou uma forma, ele gerou uma forma de se tornar visível para a criação, para o mundo, que é Jesus, né? Esse ungido, né, que se formou homem, essa alma de Deus, né? Jesus é a alma de Deus, né? Que foi incorporada num homem, né? Tomada num homem e que tem sentimento, tem coração, né? Tem toda a semelhança, né? Que se apresenta no homem, né? Bom. Agora, porque assim, Deus, ele se expressa, né? O conteúdo do Pai é infinito, o do Filho é o conteúdo do Pai, né? Porque ele fala que tudo que o Pai tem é meu, né? Então é como se Deus estivesse mudando de forma. Sim. Deus, ele estava numa forma anterior, porque ele fala assim, eu sou o que sou e serei o que serei. Então ele é o que é naquilo que ele já é, o que já foi. E ele será o que será naquilo que ele mesmo está se formando. Então Deus, ele está criando uma nova forma para ele. Essa forma tem uma cabeça, que é Jesus, e tem um corpo, que somos nós, a igreja.
E tem uma comunidade de espíritos que o adoram, que são os anjos, né? E uma comunidade de seres humanos, né, que não vão fazer parte da igreja, mas que vão viver na eternidade, porque foram salvos, talvez, pelas obras, né, que não adoraram a besta e tal, e passaram no milênio e chegaram até o juízo final e conseguiram a absolvição, não foram jogados no lago de fogo. Agora aqui, ó. Então, Deus separa as águas de cima e as águas de baixo. Claramente nessa foto aqui, as águas de cima são as nuvens no estado gasoso. As águas de baixo são águas no estado líquido e sólido, porque na Terra tem água em forma de gelo. E aqui o ciclo da água, né, mostrando como é que é feita essa transição. Né? E no interior da Terra também tem água. E quando Deus abre as comportas para o dilúvio, ele libera essas águas que estavam de baixo. Então fala que águas vieram de baixo e águas vieram de cima aqui das nuvens, para formar o dilúvio. Então está tudo tão claro aí, o pessoal que fica criando situação. Então nós estamos percorrendo Gênesis, né? E aqui, ó, toda superfície esférica possui um isomorfismo, iso é igual, forma igual, matemática com a sua projeção esferográfica plana. Isso faz com que haja uma equivalência entre dois modelos que sejam confundíveis, eles conseguem se confundir entre os globistas e os terraplanistas. Globalismo é aquela questão da economia do mundo, domínio do mundo, né? Eu sou globista, porém não globalista. Tá? Então tá aí. Então você consegue projetar cada ponto de um plano numa esfera e cada ponto numa esfera no plano univocamente, sem duplicar ponto e sem faltar ponto, e isso faz com que se chame isomorfismo. Então aqui, por exemplo, aqui usando o plano, aquele plano do cone de visualização de uma superfície aqui, um observador que esteja num ponto aqui, ele está sobre uma superfície. Ele vai ver o Sol no inverno e no verão em duas posições diferentes, que é o solstício e o equinócio, né? Então aqui está a angulação do Sol em relação a uma sombra projetada, né, na abóbada celeste. Aliás, os raios vindo, né, passando pela abóbada celeste. Né? Aqui também está uma outra projeção para a gente ver, né, como o Sol nasce, né, no solstício de inverno, lá no horizonte, no equinócio e no solstício de verão. Então ele faz uma mudança de posição no horizonte, e ele sai lá, né, lá que seria o nascente, ou o poente, dependendo aqui da figura, leste, nascente, leste, L, e ele vem se pôr aqui no oeste. Então ele faz todo esse trajeto em cima dessa esfera aqui, que é a nossa cabeça, que está sobre a nossa cabeça. Tá? Mas não significa que a Terra é plana. Vamos lá. Então aqui nós estamos no argumento 21. O movimento relativo do Sol em relação à Terra, apesar de acontecer em 3 dimensões, o qual define o solstício e o equinócio, definido no círculo polar e no equador, permite que seja descrito por um movimento equivalente, em uma espiral sobre um plano. Logo, esse critério não permite decidir a geometria da Terra. Né? Porque as geometrias são isomorfas, são equivalentes. Né? Agora, por que a gente decide o globo e não pela Terra plana? Por causa do quê? Né? Daquilo que já foi falado antes, né? Aqui para trás. Toda essa situação. Mas tem mais argumento lá para frente. Eu vou mostrar argumentos lá para frente. Vamos lá. Eu estou com um problema aqui para deslocar isso aqui rápido, né? Vamos puxar aqui. A gente estava ali, né? Embaixo. Bom, então aqui é a elipse, o Sol está num dos focos, tá vendo aqui? Uma parte iluminada, outra iluminada, a Terra está inclinada, certo? E o Sol está num eixo aqui, perpendicular a essa linha. Agora, a Terra inclinada faz que haja estações. Se a Terra não tivesse inclinada, não haveria as estações, só teria duas, né? A do calor e a do frio. E essa inclinação, ela pode ser feita, né, considerando a Terra endireitada no seu eixo e o Sol inclinado, ou considerando aqui, como está aqui embaixo, o Sol endireitado no seu eixo e a Terra inclinada.
Só uma questão de referência. Então, aqui está os hemisférios, solstício do hemisfério sul, solstício do hemisfério norte, os pontos de incidência do centro do Sol, dos raios solares, sobre a superfície da Terra. Tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui uma outra forma de fazer é inclinar a Terra um pouquinho e considerar esses centros aqui, um pequeno Sol em cima, né, uma mancha solar diretamente focada, girando aqui, né? Isso considerando o giro do Sol, porque a Terra é parada, porque você está considerando movimento relativo. O seu sistema de coordenada é a Terra, e quem está girando em relação a você é o Sol. Agora, se você considerar o Sol parado, quem estará girando é a Terra. Isso é um princípio de a relatividade galileana. E aqui nós temos as portas de Enoque, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na ida, e depois volta, formando cada porta os 6 meses, né, da ida e da volta. Essas portas, elas batem com essa variação do Sol aqui, ó. Então, aqui daqui até aqui, formam-se 6 portas que fizeram Stonehenge exatamente para alinhar na observação de uma fenda esse alinhamento do Sol aqui, para formar o calendário, né, de Enoque no Stonehenge. Da Terra plana, né, em comparação à geometria, a posição do Sol e da Lua em relação à circularidade deles, né, formando dia e noite sobre a Terra plana. Então, isso aqui é um isomorfismo daquilo que está lá, né? É só um isomorfismo. Não quer dizer que a Terra é plana. Isso aqui funciona, né? Aí só que aqui o Sol vai ter que fazer uma espiral e depois voltar para poder fazer esse mesmo movimento que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? É como se ele tivesse feito uma espiral para ir e depois ele faz uma espiral para voltar e faz uma espiral para ir. Que os terraplanistas conseguiram matematicamente colocar aqui, né? Isso é um mérito de projeção, né? Vamos dar mérito a eles também. Aqui um cálculo do campo gravitacional de uma esfera. A força gravitacional vai depender só do raio, que já foi colocado aqui em cima, né? Cadê a força gravitacional? Isso aqui, ó. Ó. A força gravitacional só depende do raio ao quadrado. Se a Terra for esférica. Se a Terra for plana, olha só o que acontece. O pessoal tem que entender o que é o cálculo da força gravitacional. Então, se a Terra for um plano, esse U aqui dá 1 sobre R ao quadrado, que é a raiz aqui, ó. E esse U aqui, raiz, é Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então, a gravidade passa a depender da distância do ponto onde tiver alguma coisa sendo atraída para a Terra, né? E da distância considerada aqui, ó, que é o R, né? O raio do plano e a altura. Então, a gravidade passa a depender dessas duas posições. Se estiver mais baixo, né, a força é mais intensa. Se estiver mais alta, a força é mais fraca, né? E se estiver mais perto do centro, a força é mais intensa. E mais longe, a força é mais fraca. Porque está no denominador, né, desse cálculo aqui. Então, eu tirei esse cálculo, podia elaborar ele melhor, mas esse aqui é um vídeo provisório, né, só para mostrar os motivos que isso. Aí fala assim, mas como é que os aviões, né, ficam tendo que corrigir a Terra é plana, porque eles não corrigem a altitude. Claro que eles não precisam corrigir, porque a altitude já é medida pela pressão atmosférica, né? Eles andam sobre uma linha isobárica. Então, eles não precisam ficar corrigindo, né? O altímetro ele faz isso automaticamente, né? Porque a altura medida pelo altímetro é a diferença de pressão, né, dividido pela densidade do ar e a gravidade. Então, essa densidade do ar e a gravidade são constantes, né? Dependendo da altura, que é a densidade é aproximadamente constante, e só vai depender da diferença de pressão entre o ponto que ele está e o ponto embaixo. Aqui, o que resta é sair fora e observar diretamente a curvatura da Terra, para poder decidir se a Terra é plana, né? Eu não estou querendo afirmar que a Terra é plana, mas vamos dizer que haja um experimento capaz de decidir isso aí, saindo fora da Terra. Aí eles alegam que essa curvatura aqui é uma curvatura da lente. Se essa curvatura fosse a da lente, todos esses raios estariam curvos também, né? Estaria tudo curvo aqui.
Tá? Então não tá. Aqui é uma perspectiva, né? Uma perspectiva. Então aqui tem uma curvatura. Então vamos lá. Mas na escala de 640, só a NASA, as agências espaciais, possui tecnologia para tanto, né? Então ninguém consegue observar visualmente a curvatura, a gente infere. Como a NASA andou criando 1000 vídeos falsos e fez com que ela perdesse a credibilidade popular. Então o problema é dela, ela que se ajeite aí, porque ela tem que esconder os projetos dela, então ela tem que mentir, né? Tem que mentir, não concordo com a mentira, mas no segundo sistema do mundo tá lá. Então Deus não fez planetas, né? Os terraplanistas falam que não fez planetas. Não, são as estrelas errantes, aqueles lá. Até esqueci de colocar aquela foto dos... Cada um, ó, Júpiter, Vênus, Terra, Marte. Por que foi colocado esse nome? Por causa da cultura grega. Hã? Se fosse a cultura judaica, colocava aqui Moisés, Elias, Enoque, Abraão, Judá, Benjamim, né? Entendeu? Por causa da cultura, isso é óbvio. Né? Se fosse os judeus tivessem feito a astronomia antiga, tava tudo nome aqui, ó. Mais próximo do Sol. Quem foi que foi mais próximo de Deus aí? Seria Mercúrio? Seria Enoque? Hã? Bom? Vamos lá. Começaria com Abraão, Isaac, se Jacó. fosse um piauiense, ia colocar os nomes dos prefeitos, governador lá do Piauí, né? Então, vamos lá. Eles não entendem os argumentos de superfície mínima e volume máximo, que só pode ser uma esfera. Então, por que uma gota é esférica? Porque para acomodar sem perda e com forças equilibradas, é uma esfera. Tá vendo uma gota aqui? Ó, ela se transforma na esfera. Ela não sai em forma de cone, ela não sai em forma de linguiça, né? Ela não sai em forma de estrela. Não é em forma de esfera, porque você está acomodando todas as forças equilibradamente. Então, todos os planetas equilibram as forças internas e por isso é uma esfera. É superfície mínima e volume máximo. Como o Sol e a Lua pode fazer um movimento espiral com o disco sem cair sobre o eixo? Veja, isso aqui tem massa. Massa é gravidade. Tudo que tem massa tem gravidade. Então o Sol cairia para cá e a Lua cairia para cá, mas eles estão girando. Aí eles dizem que não cai porque tem uma compensação eletromagnética. Bom, se tem uma compensação eletromagnética é porque tem uma força para eles compensar, caramba. Ninguém compensa uma coisa se não tem uma força contrária. Eu não compenso uma coisa se ninguém tiver contrária a mim. Eu não preciso compensar nada. Né? Absurdo. Eclipses. Eles falam que os eclipses não explicam a Terra esférica. Olha, eu assisti os vídeos dos eclipses lá e eles se contradizem nas afirmações que eles fazem, porque eles ficam calculando o ângulo e tal. O que pode acontecer, que os cálculos deles, se estiverem certos, né, é que tem que ser feitas correções, porque essas esferas são perfeitas, né? E a Terra não é uma esfera perfeita no seu campo gravitacional aqui, nas distâncias, né? Então deve ter correções a serem consideradas para que as magnitudes das manchas correspondam à realidade, né? É claro que se você fizer um cálculo de mancha esférica, totalmente esférica, aqui, todas as perfeições, né? Mas esse aqui foi o melhor argumento que eu achei deles, né? Vamos confessar. Agora esse aqui, ó. Não é a pia, a questão da pia que a água gira para um lado para o outro, que a força da água na pia não é suficiente para definir, mas o furacão é. Então, no hemisfério norte e sul, nós temos sentidos contrários mostrando que você está sobre uma esfera. Olha lá, vou mostrar. O que acontece? As velocidades e a força de Coriolis estão contrárias em relação à tangente aqui, ó. Força para cima, velocidade do vento e a força tangente, produzindo o movimento circular dos furacões, tá? Aqui, ó, rotação da Terra do lado de baixo, hemisfério sul, rotação da Terra no hemisfério norte, que faz com que haja essa força de Coriolis numa direção e na outra direção. Aí, junto com a velocidade do vento, nós temos um furacão numa direção, um furacão numa outra direção, dependendo do hemisfério. Olha lá. Ciclone e anticiclone. O furacão aqui, Katrina, e o outro foi o furacão Katrina no hemisfério norte, que foi 2 fotos tiradas, né, quando ele saiu de um lado para o outro. Bom, o Diário de Bordo de Fernando Magalhães. Esse aqui é um bom argumento deles, porque eles falam que o Fernando Magalhães saiu e chegou no mesmo ponto, né? Na Terra plana, dá para sair e chegar no mesmo ponto.
E na Terra esférica também. O problema são distâncias. Uma coisa que eles esquecem, que para ter o mesmo raio, a Terra plana é 4πr², para ter a mesma superfície. Porque a superfície das duas figuras são constantes, são as mesmas, senão a gente estaria encolhendo os planetas, os países e os mares. Não, você não pode encolher os países e os mares, tem que manter constante. Então essa área aqui é 4πr². Então esse raio aqui é 4π vezes maior do que esse raio aqui, ó, da Terra esférica. Onde é que eu coloquei a Terra esférica? Eu não coloquei a Terra esférica. Daqui até essa Terra esférica aqui. Então, esse raio aqui, para ter a mesma superfície desse, então tem que ter, ó, 4πr². E aqui, ó, 4πr². Então, a mesma área superficial tem que bater aqui. Então, esse raio aqui é R, e aqui o quê? Se você vê a área de um disco, é πr². Mas aqui tem 4π. Então, está 4 vezes. Certo? Guilherme? Certo. Alô? Alô. Vamos lá, vamos terminando aqui a live. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vamos terminando aqui. Uhum. Já estamos no final. E aqui, conclusão. Bom, a Terra, como sólido, não como a parte líquida, ela não é totalmente esférica, né? Quem faz a esfericidade dela são as águas, né? E tem gente que diz assim, o nosso coração não é perfeito, mas a água e a palavra de Deus, que é o amor de Deus que nos cobre, torna a nossa vida perfeita, né? Isso é uma analogia que a gente faz com o formato da Terra. Lembrando que a Terra representa mesmo o nosso coração, e os céus representam a nossa mente, né? Por isso que a luta espiritual ela acontece na mente, porque os demônios estão habitando nas regiões celestiais. E a Terra, aquilo que se define... Nunca tinha visto essa imagem. Então, a Terra define o nosso coração. Então, conforme é nosso coração, é a nossa terra interior. O nosso coração é bom, terra boa. Coração diz que Deus quer purificar o coração para que a terra seja habitável. Tá bom? Então, aqui encerramos a nossa live sobre por que não sou um terraplanista. E eu vou aqui parar a gravação. Como é que eu faço isso? Agora vou descobrir, que é a primeira vez que eu estou gravando. E eu não sei parar aqui, Guilherme. Acho que é ali em cima, ó. Ou talvez tenha que desligar a chamada e fazer outra. Não sei. Você está apresentando. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. E vou ver onde que está a condição de parar isso aqui. Interromper a gravação, achei. Boa noite para todos, até mais.